Vamos estar lendo a partir do verso de número 12. Evangelho segundo o relato de João, capítulo de número 3. A partir do verso de número 12, e o meu desejo nessa noite é que Deus fale profundamente aos nossos corações, porque eu creio que Deus ainda fala, e o método de Deus falar à sua igreja não mudou, continua sendo a sua palavra. Diz assim o texto bíblico: se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo como, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Podem sentar. Quando lá atrás eu estudava a respeito dos evangélicos sinóticos, ainda quando eu iniciei o processo de graduação teológica, eu analisava que os evangélicos, eles tinham uma questão sinóptica, que os evangelistas, muitos deles, falavam de um assunto determinado, e que eram correlatos, parecidos. Mas, porém, quando a gente analisa mais profundamente um pouco a Escritura, você vai perceber que essa questão sinóptica não bate. Porque há textos em que os evangelistas apresentam, por exemplo, um endemoniado, o outro apresenta 2. Há texto que um evangelista coloca um cego, o outro coloca 2. Aí alguns pensam, a Bíblia então ela está errada. Mas quando a gente começa a estudar um pouco mais a questão da análise literária do texto, você vai perceber que não tem nada a ver essa questão sinótica. A verdade é que cada evangelista defende uma teologia a respeito da bendita pessoa de Jesus Cristo. Quando Mateus apresenta Jesus, ele apresenta-o como o rei. Quando Marcos apresenta Jesus, ele apresenta-o como o servo sofredor, a figura do profeta.
Quando Lucas apresenta Jesus como o sumo sacerdote. Não dá para me explicar a respeito disso, mas se você tem um entendimento do que significa a palavra Messias, você vai perceber que isto está ligado a essa expressão. Porque as 3 classes em Israel que eram ungidas, porque a palavra Mashiach significa ungido, eram reis, sacerdotes e profetas. Então cada um dos evangelistas estão apresentando uma teologia a respeito do Cristo, o Messias, para mostrar quem ele foi. Mas quando João ele escreve o seu evangelho, os demais evangelhos já estavam em circulação, então João não tem essa preocupação de mostrar Jesus como Messias. O intuito de João é mostrar a pessoa de Jesus como o Deus encarnado. O Deus que haveria de vir ao mundo. É por isso que ele inicia o evangelho dizendo que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O que João está querendo nos dizer é que antes que houvesse princípio, ele já era. Antes que o mundo existisse, ele já existia. E ele estava, o termo grego lá é prostonteon, cara a cara com. E ninguém, senão Deus, pode estar cara a cara com Deus. E esta pessoa que João está descrevendo, ele é o Deus que haveria de vir. Então, de maneira resumida, lá no final do Evangelho, ele vai dizer que aquilo que ele escreveu para quê? Para que soubéssemos que ele é o Cristo. E tendo esse entendimento, no capítulo de número 20, você creia nele e tenha vida em seu nome. Mas João, na análise literária, ele faz uma organização para que a gente entenda o que é isso. Por quê? Como é que João ele organiza o seu evangelho? João organiza o evangelho em 7 milagres. Ele organiza esse evangelho em 7 milagres e ele, por 7 vezes, ele vai usar uma expressão que só era usada para o eterno, a expressão eu sou. O primeiro milagre, por incrível que pareça, inicia, segundo João, em Caná da Galileia, a transformação da água em vinho. O último milagre termina em Betânia com a ressurreição de Lázaro. Você ainda vai ver João escrever 7 vezes a expressão eu sou, porque o único que poderia dizer eu sou era Deus. Aí você vai ver Jesus dizendo eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e assim sucessivamente. Quando João está escrevendo essa narrativa aqui, ele vai falar a respeito de Nicodemos, um dos doutores da lei. Nicodemos era um homem que ocupava a cátedra dos rabinos em Israel. Com certeza ele era um dos membros do Sinedrim. Esse homem tinha uma alta posição e ele era chamado de príncipe. Mas uma expressão que João usa muito no seu evangelho é o termo sinais. E eu quero que você se atente a essa expressão. Os sinais que acompanhavam a Jesus. Então, quando Nicodemos vai ter com Jesus de noite, até hoje a gente não sabe o porquê, alguns dizem que é porque ele estava com medo. E há muitas questões, mas
a preocupação do apóstolo não era mostrar o porquê, e sim que ele queria conhecer o Rabi da Galileia. Quando ele começa a dialogar com Jesus, ele diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz, se Deus não for com ele. Entenda, no texto aqui há vozes operantes, o que a gente chama de polifonia. A voz de Jesus, a voz de Nicodemos e a voz do evangelista escritor por detrás. O escritor está olhando para Jesus como Deus, mas Nicodemos simplesmente o vê como um operador de milagres, e não como a figura do Deus encarnado. E é por isso que quando Jesus está dialogando com ele, antes de dizer qualquer coisa, Jesus disse: olha, em verdade eu te digo, que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Como Nicodemos era um homem estudado, ele diz: mestre, mas peraí, como um homem já na maior idade judaica, 30 anos, ele pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Mas o que Jesus está dizendo a Nicodemos não está relacionado ao efeito gestacional de uma mãe gerar um filho. Jesus está dizendo a Nicodemos que o fato de nascer de novo é o termo anotem, nascer do alto, nascer de cima. Aleluia. E se você ainda não nasceu de cima, você não entendeu quem é o seu Cristo. Porque se você observar nos evangelhos correlatos, você vai ver que os discípulos sempre tiveram um problema até que tivessem realmente nascido de cima. O crente, quando não nasceu ainda do alto, a preocupação dele é terrena, momentânea e efêmera. Porque quando Jesus desce lá de cima do monte, com Tiago, com Pedro e João, lá embaixo está os seus discípulos tentando expulsar o demônio de um rapaz e não conseguem. E aí você perguntaria, por que eles não conseguiram? Homens que curaram e que operaram grandes milagres, quando Jesus mandou os 70 irem. Aí você lê o evangelho atentamente, você vai perceber que eles não tinham nascido de novo. Sabe por quê? Porque estão perguntando entre eles quem era o maior. E quando esse pensamento está na mente, significa que não nasceu de novo. Nicodemos simplesmente ele quer um sinal, um semeion, como João descreve aqui no texto grego, para mostrar de quem Jesus vinha. E naquele diálogo, Jesus vai dizer para ele: eu estou falando para você de coisas simples, você não está entendendo. Imagina se eu começar a te falar das coisas celestiais. Você não vai entender nunca. A sua faculdade não dá essa capacidade. Mas eu vou lhe dar um sinal. E o sinal que será dado a você, verso 14. Do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que Jesus está fazendo com esse texto, irmão?
Jesus está usando uma coisa que a gente chama aqui na linguística de intertextualidade. Ele está pegando um texto lá do Antigo Testamento e aplicando-o aos seus dias para revelar uma verdade. E dentro dessa intertextualidade que Jesus faz, se você for olhar lá o texto, Jesus está citando, sabe o quê? Números, capítulo de número 21. E o que aconteceu lá em Números 21? O povo acaba de enfrentar algumas guerras. E após enfrentar essas guerras, esse povo, eles estão rodeando o caminho do Mar Vermelho. Só que o escritor de Números aqui, que é Moisés, ele vai dizer, a partir do verso 5, o verso de número 4, partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, e rodearam a terra de Edom, porém, o povo se tornou impaciente no caminho. A maneira com que aquele povo estava andando no caminho causou a eles impaciência. Eles estão sendo guiados por Deus, orientados pelo Eterno, dirigidos pela mão poderosa que os libertou do Egito, estão impacientes. Aí o verso 5 dizia: o povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque nós nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Irmão, escute isso aqui atentamente. Eles estão andando no deserto, Deus acaba de os libertar da maneira poderosa, desbaratando todos os deuses egípcios, e fazendo que no último dia, a última praga, o sangue do cordeiro fosse passado na mezuzá, nos umbrais das portas, e aquele sangue protegeu eles do anjo da morte, que passou a meia-noite no Egito, e todos aqueles que tinham a marca, a morte não entrou. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Louvado seja o nome. Aquele povo que passa cerca de 430 anos aprisionados no Egito, estão saindo libertos, ricos, entenda. Porque Deus ainda fez com que os egípcios dessem prata e ouro a eles, e esse povo está reclamando. Quando estão no deserto, ele chama o manhu, maná, o pão do céu, comida de anjo, de pão vil. Alimento esse que tinha vitamina A, B, C, D, B12, zinco, selênio, tudo o que eles precisavam. E eles estão reclamando. O verso 6 diz: então o Senhor mandou entre eles, entre o povo, serpentes abrasadoras. Eu quero abrir um parêntese aqui e dizer para você uma coisa. Olhe para trás. Olhe quem você era. Olhe quem você é hoje.
Olha o que Ele fez por você. E se porventura você está insatisfeito com o fato de Ele ter te salvado, o então de Deus vai vir sobre você. Então Deus enviou serpentes abrasadoras no meio deles. E o que aconteceu, irmão? As serpentes começaram a picá-los e eles começaram a morrer no deserto. Isso acontece com aqueles que esquecem o que Deus fez por eles. E se você vive uma vida de brincadeira, achando que o Evangelho é coisa assim, irmão, o então de Deus vai vir sobre você. Gente, eu não sei se vocês percebem isso. Será que eu estou ficando louco, meu Deus? Que às vezes eu vejo o pano de fundo do mundo e a leitura que eu faço. Irmão, Jesus disse, e ouvireis falar de guerras. Rumores de guerra, peste, fome e terremoto em vários lugares. Não vos assusteis, ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. E quando acontecer todas essas coisas, olhai para cima, porque próximo está a vossa redenção. Eu não estou preocupado se o Trump vai resolver esse problema. Eu não estou preocupado se o Netanyahu vai resistir a isso aí. Uma coisa eu sei, meu Senhor manda eu olhar para cima, porque Ele está voltando. Aí tem gente que ainda brinca de ser crente, ainda vive uma vida de falsidade, ainda vive uma vida de engano. Você não está enganando ninguém, você só está enganando você mesmo. Quando as pessoas eram picadas, o veneno começava a correr nas veias, pelo sangue. E o que acontecia? Óbito. Está insatisfeito? Agora entenda um paralelo que a Escritura faz com essa questão da serpente. Esse paralelo que é feito na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é um livro só, tem a ver com a voz que você fica dando ouvido. Tem gente que dá tanto ouvido à voz da Nahash, que é a serpente do jardim, que esquece da voz do Eterno. E aí, quando você começa a dar ouvido, e lembrem-se, quando Deus passou no jardim e chamou Adão, Adão. Ah, Senhor, desculpe, eu fiquei com medo. Medo de que, Adão? Como se Deus não soubesse, né, irmão? É porque eu vi que eu estava nu. Estava nu? Quem te disse? Sabe o que Deus estava dizendo? Quem foi que te deu outra palavra que não a minha? Que voz que você está ouvindo? Aqui no deserto, o povo parou para dar ouvido a outra voz. E por isso murmuraram contra Deus. Esse é o contexto que Jesus está falando. E muitos deles pereceram no deserto. Mas aí, quando eles viram que todos haveriam de morrer, o que eles fizeram? Eles rogaram a Moisés. Moisés, ora a Deus.
Pede que Deus nos perdoe porque a gente falou mal de Deus e de você. Aí Moisés orou. E Deus orientou ele a fazer o quê? Faça uma serpente de bronze. Coloque numa haste. E todo aquele que após ser picado, olhar para ela, ele terá vida. Quando Jesus está fazendo essa intertextualidade, é isso que ele está dizendo. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que quem olhar para ele não morrerá do veneno da serpente. Quem tiver com os olhos fitos nele, vai conseguir atravessar o deserto. Quem tiver com os olhos fitos nele, o sangue não será contaminado pelo veneno da serpente. É por isso que Paulo, entendendo isso, o que Paulo vai dizer? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Essa última hora, a igreja tem que olhar para o alvo. Nós precisamos estar com os olhos fitos em Cristo. Porque se você for olhar para o homem, você vai cair, você vai pecar. O veneno vai tomar conta do seu sangue. E você vai ficar no meio do deserto. Mas enquanto você estiver olhando para Ele, vida vai estar sendo gerada em você. Enquanto seus olhos estiverem fitos no Mestre, você estará de pé. Glória a Deus, graças a Deus. Eu vejo tantas coisas acontecendo no mundo e o povo olhando para isso. Aí se perturba. Muitos até se desviam. Porque ficam pensando, olha o que fulano fez, olha o que o pastor ciclano fez. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Foi ele que te salvou? Foi ele que morreu na cruz por causa de você? Foi ele que foi pendurado lá na cruz por sua causa? Continue olhando para ele. Continue com seus olhos fitos nele. Quem nessa última hora não tiver com os olhos fitos em Cristo, pode ter certeza, o veneno da serpente, ele vai acabar com você. E se você fizer um estudo no Butantan, você vai perceber que há vários tipos de veneno. O mais poderoso das serpentes, se não me falha a memória, é da mamba negra. É capaz de matar muitos homens, irmãos. Gotas, gramas. É capaz de eliminar várias pessoas. Mas eu te digo que esse veneno ainda não é pior do que o pecado. Não é pior do que o pecado. Sabe por quê, irmão? Porque todos nós que aqui estamos, temos isso na nossa veia. Todos nós temos pecado dentro de nós.
Mas enquanto o sangue do Cordeiro estiver correndo em nossas veias, a força desse mal é aplacado. Enquanto o sangue que foi passado nos umbrais estiver correndo aí nas suas veias, eu tenho certeza, você será salvo. A partir do momento que você esquecer desse detalhe, você vai perecer no deserto da vida. Quando o apóstolo Paulo, na ceia, o que ele escreve à igreja aos Coríntios, ele disse: aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Que na noite em que foi traído, o Senhor partiu o pão e disse: tomai e comei, como em memória de mim. Do mesmo modo, ele faz com o cálice. E aí é repetida outra vez a expressão: fazei isto em memória de mim. A expressão que Paulo usa ali, em memória, é o termo anamnese. Sabe o que é anamnese, irmão? Anamnese, eu sei que pode até parecer algo que aquele povo daquela época nem entendia, eu estava usando um anacronismo, mas a anamnese, hoje em dia, é uma linguagem médica. Quando você chega no médico e você fala: eu estou doente disso e disso, como eu trabalho na área de saúde, eu percebo que tanta gente doente, tantas pessoas ultimamente têm tido uns tipos de pneumonia que às vezes não apresenta febre, não apresenta nenhum grau de chiado no peito. Quando vai se perceber, a pessoa já está com pneumonia e um grau elevado de comprometimento no pulmão. Esses dias eu vi um rapaz, sobrinho de uma das funcionárias que trabalha comigo. O rapaz começou a passar mal na terça-feira, e aí uma febre leve, tosse. Quando foi na quinta-feira, ele foi ao hospital. Aí lá foi medicado, foi para casa, passou mais mal ainda, e aí voltou para o hospital. Quando ele voltou para o hospital, ele já estava dando parada cardíaca. Um rapaz que havia completado no domingo anterior 18 anos. Ele deu parada cardíaca na porta do hospital. Quando foram socorrer, já era tarde demais. Quando fizeram autópsia nele, perceberam uma coisa: o pulmão dele estava preto, como alguém que fuma há muitos anos. E o rapaz não fumava, não bebia, era um crente. E o interessante, irmão, eu fiquei pensando: meu Deus, que vírus foi esse? Mas ela falou para mim esses dias que aquele rapaz, ele vinha lendo muito a Bíblia. E a última marcação que ele teve, o último culto que ele foi, e a marcação que ele fez na Bíblia dele com datação, estava relacionada ao juízo final. E eu queria dizer para vocês: olha, eu fui no enterro desse rapaz. Eu não desejo aquela cena para o meu pior inimigo, porque eu vi aquela mãe não querendo deixar enterrar aquele rapaz. O pai dele, de joelho no chão, ele puxava os cabelos da cabeça. Mas quando eles entenderam que aquilo tudo era um processo que Jesus é que estava levando ele,
Eles cantaram porque ele vive, enquanto o caixão dele ia descendo a sepultura. Aquele rapaz estava com os olhos fitos em Cristo. Faça uma anamnese da sua vida nessa noite. Olha no retrovisor aí, irmão. Dá uma olhadinha no retrovisor quem você era. Dá uma olhadinha no retrovisor. A gente não é nada. Se há alguma coisa boa em nós, sabe o que é, irmão? É o sangue do Cordeiro que corre em nossas veias. Aí você me perguntaria, tudo bem, mas o que é que isso tem a ver com missão? Sua missão é continuar olhando para Ele. A missão da igreja aqui hoje é continuar olhando para Ele. Qual é a minha função, pastor? Eu não prego, eu não canto. Continue olhando para Ele. E se você está olhando para Ele, mostre para outras pessoas que você conhece o antídoto da picada da serpente. Mostra que você conhece o antídoto. Qual é? Olha para a cruz de Cristo. Olha para Jesus. O sangue dele ainda cura. O sangue dele ainda liberta. O sangue dele ainda transforma. O sangue dele ainda dá vida. O sangue dele ainda reaviva. O sangue dele ainda tem poder. Se coloque em pé. Você quer um sinal, Nicodemos? O sinal é esse. Quem olhar será salvo. Mas entenda uma coisa: se você conhecer alguém que não quer olhar, se preocupa não. Jesus diz aqui no texto: aqueles que as suas obras são feitas na escuridão, ele não quer vir para a luz, porque prefere ficar fazendo as obras das trevas para que não seja vista por ninguém. Ei, deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite. Deus viu quando aquele povo murmurou. Aí o texto diz: e então? Se você está vivendo uma vida de brincar de ser crente, eu sei da seriedade do que eu estou falando aqui. Se você está vivendo uma vida promíscua e você acha que ninguém está vendo, o então de Deus vai chegar para você. Escute, não há nada oculto que não seja revelado. Oh, irmão, é tão bom a gente ser crente de verdade. Aleluia. Outro dia aconteceu um evento lá na farmácia que eu trabalho. Alguns maus elementos estavam fazendo pix falso. E aí eu estava vindo para casa e no meio do caminho encontrei uma viatura. E aí eu parei para falar com aqueles policiais. O que estava acontecendo? Se eles podiam me ajudar de alguma maneira? E aí quando eu parei, que eu fui falar, o rapaz, aí um dos policiais que estava dentro do carro falou: paz do Senhor, pastor. Eu nem sabia quem era.
Coisa boa é a gente ser crente de verdade, irmão. Coisa boa é você ser crente de verdade. Porque você sempre está apontando para Ele. Mas quando você tira os olhos dele, o veneno começa a tomar conta do seu corpo. Se por acaso alguém no nosso